Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre o reino animal, mais especificamente o filo dos artrópodes, o filo de invertebrados que apresenta o grupo mais diverso, o grupo mais biodiverso de todo o reino animal. Eu sou o professor Anderson, essa é a nossa aula de ciências do 7º ano, sou professor da Escola Marcílio Leite de Almeida. Então, quando a gente fala de artrópodes, quais são os organismos que pertencem aos artrópodes? Então, do nome artro, que significa articulação, e pó dos pés, os artrópodes são os animais que apresentam apêndices locomotores articulados, patas articuladas. Além disso, eles têm um corpo que pode ser dividido, dependendo de cada grupo, e apresentam um exoesqueleto externo, ou seja, um esqueleto formado por quitina externamente. Não é um esqueleto ósseo, mas sim um esqueleto de quitina, um carboidrato, então por isso eles são animais invertebrados. Eles apresentam características herdadas dos demais grupos de invertebrados, então eles têm sistema digestório completo, com boca, intestino e ânus, apresentam um sistema de respiração e apresentam também um sistema cardíaco, um sistema cardiovascular, porém o sistema circulatório deles é aberto. Então eles apresentam coração, apresentam vasos sanguíneos, porém apresentam uma cavidade que o sangue se difunde e sai dos vasos sanguíneos. Então, nós temos 5 principais grupos deste filo dos artrópodes. São os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Temos alguns outros grupos pouco conhecidos, mas que em um outro momento a gente pode comentar sobre eles. Então, vamos começar falando sobre justamente uma característica dos artrópodes, devido à presença do exoesqueleto, então um esqueleto externo rígido que lhe confere proteção e impermeabilidade, eles podem apresentar uma pequena dificuldade com relação ao crescimento. Então, muitos dos artrópodes apresentam uma chamada equidise, que é uma troca do exoesqueleto para eles poderem crescer. Então, eles rompem o exoesqueleto antigo, formam um novo exoesqueleto maior do que o anterior, e assim eles promovem o seu crescimento de uma forma intercalada. Então, eles apresentam não um desenvolvimento direto como um vertebrado, como, por exemplo, o humano apresenta, onde o crescimento é contínuo, mas sim ele apresenta crescimentos pausados. Bom, dos grupos, então, vamos começar falando daquele que é o mais biodiverso, que é o grupo dos insetos. É o grupo que apresenta mais de 900 mil espécies espalhadas por todo o nosso globo terrestre. Então, o grupo dos insetos é o mais conhecido dos animais invertebrados, apresenta como características a presença de 3 segmentos do corpo. Então, o corpo é dividido em cabeça, como a gente pode observar aqui nestes insetos de exemplo, uma cabeça, um tórax e um abdômen. Todos os insetos apresentam esses 3 segmentos do corpo. Além disso, apresentam 3 pares de patas e também 2 pares de asas. A maioria deles apresenta 2 pares de asas, podendo em alguns casos apresentar um par de asas, ou em alguns exemplares da espécie não apresentar nenhuma asa, como é o caso das formigas, onde a rainha e o zangão eles têm asas, porém as operárias elas não têm asas. As rainhas até perdem as asas em um determinado momento do desenvolvimento. Nós temos aqui uma imagem para ilustrar bem na libélula a presença de 2 pares de asas. Nos besouros, no grupo dos besouros, essas asas estão encobertas por uma estrutura do exoesqueleto que as protege. Além disso, os insetos eles apresentam um par de antenas para sentir o ambiente, para detectar o ambiente, então antenas que funcionam, têm uma função sensorial. O grupo dos insetos apresenta então animais terrestres e animais aquáticos, com grande variedade de características, funções, hábitos alimentares que a gente vai comentar justamente agora.
Então, assim como os demais artrópodes, eles apresentam sistema digestório completo, apresentam também um sistema cardiovascular aberto, um sistema circulatório aberto e apresentam também um sistema respiratório. Os insetos, então, eles apresentam um sistema de respiração traqueal. O que é esse sistema de respiração traqueal? Ao longo do corpo, eles apresentam aberturas chamadas de espiráculos, por onde entram e sai o ar. O ar, então, entra com uma grande quantidade de gás oxigênio. Ele se espalha por vários tubos que se ramificam até chegar diretamente nas células. Não precisam de uma circulação para transportar esses gases respiratórios. E aí, uma vez feitas as trocas gasosas com as células, o ar sai com uma maior concentração de gás carbônico. Eles apresentam como reprodução, então, fecundação interna, então o macho encontra com a fêmea, liberando os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, vai ocorrer então ali a fecundação dentro do organismo, apresentando o desenvolvimento de ovos, que esses ovos podem ser depositados no ambiente, eles podem carregar dependendo de cada espécie. Também há alguns exemplos de insetos que apresentam uma reprodução assexuada, que é a chamada partenogênese, que é quando a fêmea, com o seu próprio óvulo, sem a necessidade do macho, consegue desenvolver um novo indivíduo adulto. É o caso das abelhas, das formigas, é o caso é o caso dos cupins. Então nós temos aqui um exemplo da imagem, a rainha, que ela põe todos os ovos, ela libera todos os óvulos. Esses óvulos, eles, quando são fecundados, eles podem gerar uma operária. Se esse óvulo fecundado, então esse zigoto, se alimentar da chamada geleia real, vai desenvolver uma rainha. Se esse óvulo não for fecundado, vai gerar um zangão. Então, por partenogênese, o macho é gerado sem a necessidade de uma fecundação. E com relação ao desenvolvimento, então apresentam três diferentes formas de desenvolvimento. Então, quando fecundam os óvulos vão desenvolver os ovos, que podem se desenvolver de forma direta, como alguns insetos, como é o caso da traça. A traça, então, o ovo, ele eclode, liberando um organismo juvenil, mas que é praticamente igual a um adulto em menores proporções e com as características sexuais ainda imaturas, porém ocorrendo um crescimento do seu organismo, amadurecendo até chegar ao tamanho adulto, à idade adulta, mas da mesma forma que o juvenil. Também pode ser de forma indireta, porém com metamorfose incompleta, ou seja, os ovos são liberados no ambiente, esses ovos vão se desenvolver nas chamadas ninfas, que têm alguma semelhança com o adulto, mas algumas diferenças, não apresentam todos os órgãos, todas as estruturas bem formadas, e vai sofrendo algumas metamorfoses. Então, podemos dizer que é semelhante a uma larva, mas a ninfa é uma fase juvenil que vai sofrer algumas metamorfoses até chegar ao adulto, com poucas diferenças com relação à ninfa, com relação ao juvenil. E nós temos os insetos que se desenvolvem de forma indireta, com metamorfose completa, como é o caso mais conhecido da borboleta. Então, após a postura dos ovos, os ovos eclodem em larvas, variam aí os tipos de larvas, as diferentes larvas de acordo com a espécie. Essas larvas, elas crescem, armazenam alimento, energia, aí elas formam o casulo, elas se desenvolvem dentro do casulo, então elas se encasulam, crescem dentro do próprio casulo, e quando elas sofrem as metamorfoses da larva dentro do casulo, se desenvolve um adulto. Então, um adulto muito diferente dos outros dois estágios, dos outros três estágios, do ovo, da larva e da pupa, como é chamado este casulo. Aí nasce, então, se desenvolve um adulto com uma metamorfose completa. Com relação à alimentação, os insetos apresentam organismos herbívoros, carnívoros, onívoros, parasitas, então apresentam uma alimentação muito variada. Como exemplo de herbívoros, nós temos os gafanhotos, os grilos, temos também as borboletas que se alimentam do néctar da flor. Temos alguns exemplos de carnívoros, como é o caso, por exemplo, da barata d'água,
que ela chega até se alimentar de pequenos vertebrados, de peixes, de tartarugas, de outros insetos também. Há alguns onívoros que se alimentam de detritos, se alimentam do que encontram no ambiente, tanto de animal como de planta. E temos alguns parasitas, como é o caso dos piolhos, como é o caso das pulgas, que sugam o sangue de animais, de mamíferos, ou até mesmo temos alguns pulgões que sugam a seiva da árvore, da planta. Passando para os crustáceos, então, nós temos animais que apresentam agora dois segmentos do corpo. Então, os insetos tinham três, os crustáceos passam a ter dois segmentos: cefalotórax e abdômen. Então, a cabeça se junta com o tórax, formando o cefalotórax, e o abdômen, que pode apresentar ali algumas divisões, algumas segmentações. Eles têm uma variedade de apêndices locomotores, de patas, mas geralmente são 5 pares de patas que apresentam diferentes formatos e diferentes funções. Geralmente, as patas traseiras, os dois últimos pares, são para locomoção. Os dois pares do meio servem para tanto captura de alimento como proteção, e nós temos um par dianteiro que, como é o caso aqui do lagostinho ou da lagosta, eles formam pinças que servem para proteção também. E eles apresentam dois pares de antenas como sensores do ambiente. Então nós temos como representantes deste grupo, nós temos os siris, os caranguejos, que se diferem simplesmente pela pata, pelo par de membros traseiros, que nos siris formam nadadeiras e nos caranguejos formam patas para se locomover no solo. Os camarões, lagostas, lagostins, e como alguns exemplos terrestres, nós temos os tatuzinhos e jardinhos, chamados tatuzinhos, o tatu-bola, que ele se enrola e se protege numa forma de bolinha com a sua carapaça. Então, os tatuzinhos e jardim, eles não são insetos, como muita gente confunde, eles são crustáceos. Eles também apresentam, os crustáceos também apresentam sistema digestório completo, eles apresentam um sistema respiratório, só que no caso deles, nos aquáticos, a gente tem então a respiração branquial, eles apresentam brânquias para retirar o gás oxigênio dissolvido da água. Alguns terrestres eles apresentam respiração traqueal, como os insetos. A alimentação deles também é bem variada. Eles se alimentam de detritos, temos até o caso dos camarões, que são ótimos limpadores de aquários. Eles se alimentam de outros pequenos animais, então a alimentação deles é bem variada. A reprodução também é por fecundação interna, e eles postam os ovos, que podem se desenvolver de forma indireta, mas com metamorfose incompleta, e também com um desenvolvimento direto, perdão, como ocorre nos insetos, só que então sem a metamorfose completa. Nós temos nos aracnídeos, então, também a divisão do cefalotórax e abdômen, mas quem acha que é apenas as aranhas, os aracnídeos, na verdade nós temos um grupo mais diversificado. São todos os invertebrados, os artrópodes, que possuem 4 pares de patas, tá? E apresentam a presença de quelíceras, que são essas mandíbulas com ferrões para poder inocular muitas vezes veneno ou então triturar o seu alimento. Então é o grupo que apresenta ali as aranhas, como os mais conhecidos, mas também temos os escorpiões e temos os carrapatos, temos também os ácaros, que são animais que pertencem ao grupo dos aracnídeos. Então, uma característica deles, além das 4 patas, é eles apresentarem dois membros dianteiros que se parecem com patas, que são chamadas de pedipalpos. Os pedipalpos nos escorpiões formam as pinças. Já nas aranhas, os pedipalpos eles servem para tanto ajudar ali na alimentação, como também auxiliam na
na reprodução, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eles apresentam também um sistema digestório completo, em boca, intestino e ânus. Eles são, na maioria deles, carnívoros. Temos aí o caso dos carrapatos, que são parasitas. E para a respiração, eles têm uma respiração pulmonar, eles podem apresentar respiração pulmonar, mas um pulmão um pouco diferente dos vertebrados, por isso são chamados de pulmões foliáceos, que são câmaras então que se enchem de ar e que promovem ali através da circulação a oxigenação da hemolinfa, que é um tipo de sangue que os artrópodes apresentam. Então, com reprodução, eles possuem uma fecundação interna. No caso das aranhas, o pedipalpo, essas patas dianteiras, essas estruturas que parecem patas, né, na dianteira, que elas promovem a troca dos gametas, elas conseguem introduzir os gametas no organismo feminino. E aí ocorre a liberação de ovos. E aí, o caso dos aracnídeos, eles podem apresentar um cuidado parental. Então, alguns escorpiões, algumas aranhas guardam os ovos nas suas costas e quando saem, quando eclodem nos pequenos aracnídeos, nas ninfas, ficam ali se protegendo no corpo da mãe até poderem sobreviver de forma autônoma, sozinhos. Nós temos os quilópodes e os diplópodes, que também são animais quelicerados, que são, são chamados de centopeias de uma forma geral. Porém, existe uma pequena diferença entre os quilópodes e os diplópodes. Então, diferentemente dos demais artrópodes, eles também apresentam dois segmentos, mas agora é uma cabeça e um tronco que é todo segmentado. Então, eles apresentam apenas a primeira divisão, que é uma cabeça, e todo o tronco com vários gomos, divisões. E aí, dependendo então do grupo, quando são os quilópodes, apresentam um par de patas por segmento. Então, se vocês conseguirem observar bem nessa imagem, cada gomo do tronco apresenta um par de pata, uma pata na direita e uma pata na esquerda. Já os diplópodes, que são os piolhos de cobra, nós temos dois pares de patas por segmento. Então, cada gominho tem dois pares de patas. Por isso, o termo diplópodes. Então, nós temos aí, no grupo dos quilópodes, as lacraias, as centopeias, e no grupo dos diplópodes, nós temos os piolhos de cobra. As lacraias, elas têm uma característica, as centopeias, elas têm uma característica apresentar ferrões, apresentam uma boca onde elas podem inocular veneno. Alguns deles apresentam uma produção de veneno que paralisa suas presas. Então, assim como os demais artrópodes, eles têm um sistema digestório completo, também uma respiração traqueal, falando aí dos organismos terrestres, e apresentam uma circulação também aberta. E eles apresentam uma alimentação bem variada. Os quilópodes, eles podem ser predadores, enquanto que os dilópodes, a maioria é detritívoro, porém alguns também podem se alimentar de outros invertebrados. Bom, com relação à importância deste grupo, então, falando principalmente no grupo dos insetos, que é o mais variado, mais diverso, nós temos aí uma grande importância ecológica e que poucos levam em consideração, que é a capacidade de realizar a polinização de flores. Então, as flores, elas se reproduzem através da produção de pólen, que seria o gameta masculino, que precisa alcançar outra flor ou a estrutura feminina da mesma flor para poder se reproduzir. Então, os insetos, quando eles passam em uma flor, eles capturam o pólen desta flor e passam para outra flor. Quando vão capturar o alimento, passam para outra flor. A partir desta polinização, ocorreu essa polinização, ocorre então a fecundação nas flores,
e assim a produção da semente, e ao redor da semente vai desenvolver o fruto. Então, muitos frutos que a gente utiliza na alimentação, que outros animais utilizam na alimentação, ou as flores que a gente utiliza de uma forma ornamental, são produzidas a partir da polinização dessas plantas. Então, essas plantas, elas desses insetos para poder se reproduzir. Além da polinização, os insetos também apresentam uma capacidade de controlar outras populações. Então, elas controlam as populações no próprio ambiente natural, mas a gente também utiliza muitos insetos como controle biológico. Quando a gente tem pragas em plantações, pode utilizar o próprio inseto predador ou parasita para controlar essa praga sem o uso de agrotóxicos. Então, há um estudo que é feito em cima disso para poder determinar quais insetos podem ser utilizados nesse controle biológico. Na questão, né, aqui do controle de populações, a gente pode ver, por exemplo, o pulgão. O pulgão, que é parasita das plantas, pode prejudicar muitas plantas. E quem acha muito bonitinho, uma delicadeza, as joaninhas, não sabe ou mal sabe que elas são carnívoras vorazes, elas se alimentam desses pulgões, elas são caçadores desses pulgões. Nós temos como importância econômica no geral, de uma forma geral, importância dos artrópodes, alimentação, então como as lagostas, que não sei se vocês conseguem perceber, mas os caranguejos, os siris, os camarões são muito apreciados na alimentação, são pratos relativamente mais caros. Nós temos também o bicho da seda. O bicho da seda, que é uma larva, ela produz a seda, que é o seu casulo, e essa seda que é utilizada para produzir o fio de seda, que é muito também visado de uma forma bem nobre na produção de tecido, né? Os tecidos de seda apresentam um valor bem elevado. Então, eles apresentam grandes importâncias econômicas e ecológicas. Também com relação à importância de uma forma negativa, nós temos o problema dos aracnídeos, né, que eles podem chegar a causar morte de pessoas. Temos a aranha marrom, a aranha armadeira, a aranha viúva negra, que são aranhas que apresentam venenos extremamente potentes, que podem levar à morte de pessoas. Se não levar à morte, pode deixar alguns problemas na pele. Nós temos também insetos como os piolhos, temos o aracnídeo, o carrapato, que pode trazer algumas doenças. Temos também alguns insetos, como a larva de algumas borboletas, que tem substâncias urticantes como proteção e que podem causar alguns acidentes. Temos abelhas, que muitas pessoas são alérgicas, a vespas, que picadas podem ser muito doloridas, causar até a paralisia de alguns animais, alguns pequenos vertebrados. Também temos algumas pulgas ou alguns carrapatos que podem trazer outros micro-organismos que podem causar doenças para os seres humanos. Então, existem também vários problemas com relação aos insetos, aos artrópodes de uma forma geral. Então, eles podem ser tanto os heróis, como eles também podem ser os vilões. Isso depende muito de cada organismo, a interação que tem com o ser humano. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.